acompanha. João capítulo 4. Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Saiu da Judéia e voltou novamente para a Galiléia. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isso deu por volta de meio-dia. Dizer que o sol de meio-dia é de rachar o crânio, né? Misericórdia. Bom, nisso veio uma samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Fala assim para o seu irmão: não vigiaram e não disciplinaram o sentido do paladar. Fala assim para o irmão: perderam uma das cenas, se não a cena mais extraordinária da revelação de quem é o Filho de Deus. Só para você ter noção. Quando você não vive em disciplina com os 5 sentidos, você perde muita coisa. Bom, obrigado, queridos. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus disse: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Nós gastamos muito tempo nisso aqui de manhã. Falamos, né, que era quase uma mulher samaritana. Isso porque os samaritanos não estavam bem com Deus, né? Eles não os consideravam um povo de uma linhagem pura. E ela se sentia assim, né? Até por conta da sua vida. Bom, a gente falou muito sobre isso de manhã, não tem como perder muito tempo, porque eu tenho muita coisa para falar no final. Assiste em casa, foi gravada, né? Tá. Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e daria água? Água viva. Fala para o seu irmão: água viva. Eu disse de manhã que, me perdoe a revolta, mas independente de um imbecil, um idiota que se diz teólogo, ter nas redes sociais dito que essa água que Jesus tinha para dar a essa mulher era o seu sêmen, o seu esperma. Isso é um absurdo. Você vai ver já que isso é um absurdo. Né? Independente desse canalha, porque um cara que faz um negócio desse, ele não é muito bom da cabeça. Mas muita gente ainda segue, né? Fala assim pro seu irmão: só tem palhaço no palco porque tem uma plateia aplaudindo. A mulher disse: Senhor, não tem com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu poço, do qual ele mesmo bebeu, como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: eu vou adiantar. De manhã a gente exemplificou muita coisa aqui. Eu não posso perder tempo, tá? Porque a gente tem que passar já já a palavra. Jesus responde a ela: quem beber desta água, isso aqui, ó. Ele está falando da água do poço, água H2O. Quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der,
nunca mais terá sede. Aí o idiota vai, o imbecil vai, me perdoe a revolta, né? Porque não tem como ter outro adjetivo com um cara desse. E diz que esse jorro, esse esguicho, ele usa esse termo, esse esguicho é o sêmen de Jesus. É muito imbecil, cara, né? Mas vamos lá. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui para a água. Um diálogo santo, um diálogo puro. Eu falei isso de manhã, não vou ter como gastar muito tempo. Ele lhe disse: vá e chame o seu marido e... Foi aí onde a gente começou a desacelerar de manhã. Fala assim pro seu irmão, o quanto você quer afinidade com Deus. Fala assim, o quanto você quer se relacionar com Deus. Eu disse de manhã que o nosso relacionamento com Deus, ele depende de muita coisa. Mas a principal delas é o quanto você está disposto a entregar. Pastor Massal, de maneira muito sábia, começou a mostrar para aqui algumas coisas interessantes sobre o padrão de felicidade. O conceito humano de felicidade é ter carro bom, casa boa. O padrão de Jesus é outro. É amar aquele que te odeia, que te persegue. É abençoar aquele que te injuria. É perdoar aquele que te maltrata. É ser pacificador, ser manso. Porque nós vivemos uma geração onde qualquer coisa é motivo de briga. Os caras se matam aí no trânsito por qualquer coisa. Fala assim pro seu irmão, nós temos que ser pacificadores. Fazer o caminho de volta. É o contrário. Se o padrão no Velho Testamento era realmente matar, agora é outro. É abençoar. Tem muita gente que pira com essas coisas. Porque não são espirituais. De certa forma, descobrir o Deus do Velho Testamento e o do Novo. Mas é um só. É questão só de conhecimento espiritual. Chama seu marido. Aí, vamos lá. Aí o que é que ela diz? Não tenho marido. Respondeu. Agora o que é que Jesus diz para ela? Você falou corretamente ao dizer que não tem marido. E esse é um sério problema na vida das pessoas. Elas querem uma relação com Deus, mas elas não querem ser sinceras. A palavra sincera, no grego, é derivada de uma palavra onde se usava uma máscara de cera. E eles iam, pelo menos uma vez por ano, ao templo de Baco. E ali eles colocavam uma máscara de cera. E era permitido, de acordo com o decreto romano, todo tipo de sodomia, de promiscuidade e de imoralidade. Se era solteiro, se era casado, se era homem com mulher. Era uma doideira, uma doideira. Sexo com animais no templo de Baco. Daí vem a palavra bacanal. O pastor Marcelo falou uma coisa que é verdade. Por que o diabo tem ódio de Israel? Porque apesar dos pesares, é um que ainda vive com uma aliança em Raim ou no eterno. Não tem como. Nós precisamos orar sim por Israel e por Jerusalém. Fica para uma outra oportunidade. Mas eu e você estamos aqui hoje porque você vai entender já já. Jesus diz, você falou corretamente que não tem marido. O fato é que você já teve. Fala assim pro irmão, Jesus, não alisa, irmão. Fala assim, esse Jesus coaching que está sendo ministrado não existe. Fala assim, esse Jesus coach é somente para enriquecer os lobos vestidos de cordeiro. Eu não fico com crise nenhuma em dizer isso. Não quero entrar no mérito dos absurdos. Eu até disse aqui algumas semanas atrás. Falar, se a igreja tem muito dinheiro, glória a Deus por isso. E eu quero que a nossa igreja um dia tenha muito recurso em nome de Jesus. Porque nós vamos abrir asilos para idosos, orfanato para crianças. E não, pastor Massal, construir um banco. Tá sabendo, né? Tem lógica isso, cara. Construir um banco. Eu disse aqui e repito, igreja não é lugar de arrecadação, não é ponto de coleta. Embora sim, nós precisamos arrecadar sim para pagamento. Só para tu ter noção, a conta de luz nossa aqui quando tem evento é 3.500 a R$ 4.000. Só a continha de luz. Só a continha de luz. Irmão, não quero entrar no mérito, até porque não quero também te, sabe, gerar em você um sentimento de dar, não.
você dá, porque Deus vai te levar a fazer isso com amor, amém? Precisamos do recurso, sim, mas é um absurdo isso. É um absurdo. Viver de uma forma nababesca, comprar jatinhos, em suma. Aí é com ele. Ele é o dono da seara. A gente só não vai aceitar essas coisas. Bom, quando ele diz, o fato é que você já teve 5, e o homem que agora vive não é seu, ela já ia no 6º. Agora, eu fico imaginando, porque tá amarrado, destruído. Eu chego pro David, David, você quer Jesus de verdade? Quer mudar? Quero. Conta aí a sua vida. E o David fica assim. Aí, por revelação, eu digo, ô David, faz o seguinte, vá chamar a tua mulher. Aí ele para, faz uma reflexão. Tá amarrado, destruído. O irmão já tá na 5ª, 6ª mulher, tá amarrado. Mas o que que ele vai pensar? Na primeira, na desonra do pai, na desonra da mãe, em não obedecer. Aí tentou viver como a gente prega aqui, o pastor Massal disse, né? Uma frase que a gente usa desde que essa igreja foi fundada. Você não casa para ser feliz, casa para fazer o outro, por isso que dá certo. Não é fácil. Aí fala assim pro irmão, se você não quiser continuar casado, não tem problema. Divorcie e fique tranquilo até Jesus voltar. Já chiaram, já? Também está repreendido, meu irmão, misericórdia. Mas em suma, ela faz uma reflexão no primeiro, no segundo, no terceiro. Eu imagino aquela mulher sendo confrontada. Fala assim para o seu irmão, quando Deus exigir alguma coisa de você, não arrefeça seu ânimo, não retorne, não fique retornando para o pecado. Ela chega e diz, Senhor, vejo que é profeta. Opa, tem alguma coisa aí nessa mulher que é diferente. Sabe, me irrita um diálogo tão santo, tão puro, e um crápula daquele. Tornar isso quase não, tornou isso pornográfico. Né? Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela, de maneira assim espiritual, começa a discernir quem era Jesus. Mas ela não tem um discernimento total. Fala assim para o seu irmão, enquanto você não tiver o pleno conhecimento de quem Jesus é na sua vida, nunca haverá em você uma entrega total. Alguém me acha aí o testemunho, eu disse de manhã, e me perdoa, eu devia ter procurado, do pastor que entregou a vida pelo irmão da Nigéria. Quem tem esse vídeo, joga rápido ali para o Joda para a gente passar aqui. Quando você entende quem é o Senhor, isso foi agora, tá? Tem nem um mês e pouco. Quando encontrar, me dá um agu aí para a gente. Quando você sabe quem é Jesus, quando você internaliza a vida de Deus em você, e você passa de verdade a compreender o quão mal você é, o quão mal eu sou, o quão ruim nós somos de natureza. Porque vamos ser honestos, somos ruins ou não somos? Fala assim para o seu irmão, se você soubesse os pensamentos que vêm na minha mente todos os dias, você ia ter um problema. E a mesma coisa eu digo para você. Se você soubesse os pensamentos que voam, por que muita gente cai? Fala assim para o irmão, o importante é perseverar. Né? E aí eu entro, não falei isso agora pela manhã, no livro de Juízes, capítulo 13. Eu nem gosto desse número, mas vamos ler. Tu lê? Vamos lá. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos durante 40 anos. Eu quero que você compreenda isso. Porque quando nós fazemos o que é mal aos olhos de Deus, não tem como, no mundo espiritual é liberado demônios.
Espíritos imundos vêm aturdir, não tem como. Mas e o sangue de Jesus? Sim, você não é fulminado como era antigamente, mas você também é apertado. E aí nós temos a bela história desse camarada, que desde a sua concepção, vamos lá, verso 2, eu não vou ler tudo, certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, não tinha filhos porque a sua mulher era estéril. Eu amo quando Deus faz essas coisas. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ele e lhe disse, ele disse, você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Contudo, tenha cuidado. O que é que ela diz? O que é que o anjo diz? Não beba vinho, nem outra bebida fermentada, nem coma nada impuro. Fala assim pro irmão. Fala assim, o moleque, o menino, estava sendo gerado já num padrão de santidade altíssimo. E a mãe cumpre esse propósito. A mãe cumpre isso. Vamos lá. 5. Você ficará grávida e dará à luz um filho em cuja cabeça não se passará navalha, de tanta unção que o cara teria. Ninguém poderá colocar a mão na cabeça desse menino. Você entende o quanto isso é sério? Por isso a gente fala, não é só você está foto de nazireado, porque o menino será nazireu consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. 6. Então a mulher foi contar tudo ao marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo e ele nem disse como se chamava. Mas me assegurou, você engravidará e dará à luz um filho, contudo não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento até o dia da sua morte. Fala assim para o seu irmão, no dia da tua concepção, fala assim, não havia uma palavra profética, mas diga assim para o seu irmão, Deus também já tinha traçado o seu destino. E é por isso que você está aqui nessa noite. Agora diga assim, o que é que você vai fazer com as revelações que estão sendo passadas para você? Em que nível você quer se relacionar com Deus? Até onde você quer chegar com Deus? Você não recebeu uma palavra profética dessa, mas Deus já tinha traçado o teu destino. Você não está aqui à toa. Agora compreenda o quanto você tem que ser consagrado por Deus. Bom, eu não vou ler tudo por conta do horário, mas aí nós temos uma linda história do nascimento desse menino. E aí eu falo para todo mundo que eu conheço, e louvado seja o nome de Jesus pela vida do meu querido pastor Eibe. Uma palavra extraordinária que ele tem, como criar um Sansão, quem já assistiu ou leu o livro, meu Deus. Se você não usa a vara para disciplinar essa coisinha fofa que você gerou com a sua mulher, meu filho, especialmente o homem, preste atenção, você está desonrando a palavra de Deus, porque você só quebra a astutícia da criança com a... Não adianta ficar falando. Falar, é coisa de molenga. É lógico que você não vai de primeira, mas falou uma vez. Falou a segunda. E eles são espertos pra caramba. Com amor e carinho, não com ódio, chama. E senta ali a vara no meio do bumbum, meu irmão. Por isso que é fofinho, é gordinho, entendeu? É na medida, né? Porque depois que crescer, você não segura mais não, viu? Então você tem que fazer agora. Bom, mas voltando, esse camarada, infelizmente, não foi bem disciplinado pelos seus pais. Eu vou adiantar a história, que a gente vai ter que voltar aqui para João 4. E aí sabemos como Sansão cresceu. Fala assim, um obstinado, rebelde, independente, insubmisso, desleal, desonroso com pai e mãe. Pelo menos na minha Bíblia está escrita que quem é desonroso com pai e mãe morre mais cedo, não morre? O cara morre mais cedo, com 30 e poucos aninhos. Só que tem algumas coisas que nós vamos compreender. O anjo tinha dito que esse camarada não poderia de maneira nenhuma beber nada fermentado. Foi o que ele fez? Bebeu. Ele não poderia de maneira nenhuma tocar em mulher, ele era nazireu consagrado. Ele é o cara mais prostituto que a gente conhece na Bíblia. O cara era de uma carnalidade, porque não disciplinou os sentidos da visão. E o mais bestial também, que às vezes a gente acha que é a prostituição, né? Mas não é. Camarada, rasga um leão quando esse quer atacá-lo.
que aquilo já era um sinal de Deus falando para ele assim, cara, para, segura a onda. Foi um ataque feroz. Deus estava assinalando para ele, só que ao mesmo tempo que Deus assinala, Deus também guarda e protege. E a Bíblia diz que o cara rasga o leão com as mãos. Tudo certo. Só que Deus faz um teste. Fala assim para o seu irmão, Deus vai fazer testes com você. Faltar-me-ia tempo para te explicar um monte de gente que fez um monte de teste. Né? Lembra dos 10 espias? Não, 10 não, 12, né? Vai e volta, e somente 2 perseveraram em dar uma visão real do que tinha acontecido. Foi um teste, 10 não passaram. E ali é um teste. Quando ele retorna, de um momento que ele vai ter, ele vê lá o quê? O leão morto. Mas o leão já era um cadáver. E para um judeu era a coisa mais absurda tocar em um cadáver. Era inapropriado. Era morte. Mas o que é que ele vê dentro do leão? Quem lembra? Abelhas que formaram um favo de mel. Gente, se isso não é espiritual, eu não sei mais o que é. Abelhas não vão fazer morada dentro de animais, dentro de carniça. Não vão. Zero no teste. Não precisa dizer para você que o cara vai lá e toca e come daquele mel. Eu já até ministrei sobre isso aqui. Se você não disciplina seus apetites sexuais, sabe? Se você não disciplina teu estômago, teus ouvidos, teus sentidos, você é presa fácil do diabo. E aí a gente sabe a história. Brinca, 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 brinca com Deus, brinca, brinca, até o dia em que ele é pego. E aí a gente sabe. Quando o seu cabelo é cortado, a unção vai embora, é lógico. A gente sabe que é a primeira coisa que sai. Mas olhando pelo prisma natural, os olhos de Sansão são vazados. Preste atenção a isso. Discipline seus olhos. Porque nós estamos entrando em um tempo. Não, nós já entramos tem muito tempo. Em um período de promiscuidade, de uma vileza tão grande que se você não disciplinar os seus olhos, você cairá. Eu disse aqui de manhã que 2 heróis que eu tive o prazer de conhecer. Tem um livro extraordinário. Quando o meu discipulador disse, vem para Santarém, o cara está vindo dos Estados Unidos para pregar. Eu falei, uau, vou agora. Tive o prazer de ouvi-lo até 1h30 da manhã, ninguém queria ir embora, tamanha unção. E anos depois, esse camarada, de um ministério tão extraordinário, de avivamento. A unção na vida daquele homem era tão forte. Já falei isso aqui, que nós fomos até quase 2 horas da manhã, ninguém queria ir embora. Eram 1.500 pastores. Anos depois desse evento, nós ficamos sabendo que ele foi fazer um trabalho numa igreja grande lá em Curitiba. E ele caiu com uma menina de programa. Eu fiquei arrasado. Falei para minha esposa na época, eu não sou melhor que esse cara, ora por mim. Fiquei mal. Aí, como se não bastasse, recentemente, nós tivemos aí a queda de um cara que a gente achava que era, digamos assim, intocável, né? Tamanho testemunho que ele estava no mundo inteiro. Steve Lawson. Não era um menino. 73 anos. Pastor, 73 anos. 73 anos. Você não pode dar mole para o diabo. Perdeu a visão. Sansão tem os olhos furados. Agora eu quero emendar um texto com o outro. Ele é levado pelos filisteus para servir de bobo, de palhaço, porque é isso que o diabo faz quando a gente ama o pecado. Foi servir de palhaço. E lembra qual era o ofício de Sansão lá no palácio? Quem lembra? É lógico, além de divertir, girar uma roda de moinho. Fala assim para o irmão, 360. Fala assim, quando pessoas andam em círculo, elas não prosperam, elas não evoluem. Diz assim, você tem que ser alguém que sempre vai caminhar no 180, saindo de um polo para o outro. Sempre. Metanoia é exatamente isso. É mudança de... Agora, ficar fazendo isso, não. A sua vida tem que dar uma guinada.
E é nesse ponto em que eu quero emendar. A mulher chama ele de profeta. Sansão não compreendeu o seu chamado. A mulher chega e diz: eu sei que o Messias vem e que é chamado Cristo. Ora, o outro. É o outro. 20. Isso. Olha só. Não, estamos no 25. Tá? Eu sei que o Messias vem e que é chamado Cristo. Cristo, no grego, no original, quer dizer ungido. Olha para o seu irmão e diz assim: você sabia que quando você diz sim para Jesus, na hora é colocada sobre você um tipo de unção? O que é que você vai fazer com essa unção é com você. Muitos brincam com essa unção que é colocada. Porque a partir do momento que você confessa Jesus como Senhor, você sai do reino das trevas e você agora é transportado para o reino do Filho do seu amor, vai para o reino da luz. Há um tipo de unção. As trevas não suportam você. Quantos aqui, como eu, já tiveram experiência, chegar em um lugar onde a pessoa está endemoniada, falando, ele não quero nem ver. Tem muita luz. Ixi, cansei de ver isso. Não, tem muita luz, não quero. Ou até não ficam endemoniadas, mas não suportam estar perto de você. Sabe por quê? Porque você manifesta luz. Fala para o irmão, há uma unção sobre você. Fala assim para ele, valorize essa unção. Você é ungido de Deus também. É. O Cristo, ungido. Uau! Aí ela diz, quando ele vier, nos explicará tudo. Então Jesus declarou, eu sou o Messias. Poucas vezes Jesus se revela para alguém como ele se revela para essa mulher. Mas sabe por que isso? Porque ela foi sincera, não usou uma máscara de cera. Tem cristãos que entram e saem, arrumando problema todo culto, ou durante a semana. Não conseguem expressar palavras positivas, palavras de amor. Eu brinco aqui direto falando para vocês. Tem uma turma aqui bem das antigas. Quem aqui é da época do Fred Flintstones? Dos Flintstones. Olha aí, tem uma veiarada boa. Lembra do Uruga? Quem lembra do Uruga? Ai, quem tinha desgraçado. Ai, quem tinha miserável. Aquela nuvem escura. Onde botava a mão quebrava. Tem gente que é assim. Parece que está sobre ele ou sobre ela uma nuvem escura. Meu Deus, mas sabe por quê? Porque você ainda não percebeu que você tem que dar o seu tudo, toda a sua vida para Deus. Quando você dá o tudo para Deus, não vai sobrar espaço para o diabo te segurar, meu irmão. Embora ele vai tentar, é fato. Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Conseguiram o vídeo? Nada ainda. Já está aí. Vamos lá. E aí aqui a gente... Parece que a gente é assim. Quando ouve um negócio desse, caramba, isso existe. Existe. E é nessas coisas que eu me estribo. Eu dificilmente ouço esses camaradas aí, sabe? Dificilmente. Eu vou lá atrás, eu gosto de... Os mais próximos que eu ouço hoje, é lógico, pastor Eibe, pastor Luciano Subirá, pastor Sandro. Assim, os mais comuns. Mas eu gosto muito de ir lá para trás, sabe? Leonardo Ravenhill, David Wilson, sabe? Spurgeon, Finney, Moody, e aí vai. Atualmente, o Rick Renner tem sido a bola de ver na minha vida. Porque não dá para ouvir certas coisas. Ontem eu estava vendo um vídeo que eu falei, não. Os caras num jatinho particular, rodando o Brasil, fazendo show e eventos, arrecadando milhões, né? Para poder abrir um banco em nome da igreja. Enquanto um camarada está dando a vida por um irmão. Gente, isso é o evangelho. Isso é o evangelho. Não existe. Pelo amor de Deus, não caia nessa mentira desse pseudo-evangelho que tem sido ministrado hoje. Não, tem gente séria, tem gente ainda muito séria. Não ligue para isso. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com a mulher. Ninguém, porém, perguntou o que pretendes ou por que estás conversando com ela. Então,
Repita comigo. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo. Vamos dar uma pausa aí que a gente vai ver já o que ela disse. Mas, analisa comigo. Então, deixando o seu cântaro. Eu não preciso dizer para você que naquela época não tinha água encanada. E como ela já estava no sexto marido, ela tinha que satisfazer os desejos sexuais do homem que ela estava, que não era marido dela. Como é que ela vivia, se pagava programa, se não, bom, não interessa. Mas aquele cântaro servia para lavar a sua imundícia, assim como também para, de certa forma, limpar a casa, algumas outras coisas. Para viver aquela vida rotineira de pecado, de iniquidade. Mas agora, entenda o seguinte, a vida que ela vivia, agora não sei nem se ficou no processo secundário, terciário, não sei. Só sei que ela não se importava mais com isso. A Bíblia diz que deixou. Fala para o irmão assim, você tem que deixar. Quem é bom de Bíblia? Aquele que confessa o seu e deixa ou abandona, alcançará o quê? Fala assim, meu irmão, mas é aquele que confessa e abandona. A maioria confessa só por confessar, não quer abandonar. Ainda quer ficar com orgulho. Ainda quer. Não, porque eu. Que você que nada, meu irmão. Morra. Fala para o irmão assim, morre para tuas vontades. Uma das coisas que eu fico impressionado na vida de casais é quando nós vamos conversar que fica aquela briga um com o outro. Porque ela, porque eu, porque ela, porque eu, porque ela, porque eu. Rapaz, você fica ali meia hora, uma hora e não sai daquele. Parece disco arranhado, né? A turma do. Quem é aqui da época do LP? LP. Não tem mais, né? Disco arranhado é velho, viu? Irmão, pelo amor de Deus, sai disso. Aí tudo bem, pode não ser o casamento, mas aí de repente é uma relação aqui entre irmãos. De repente é rixa. Rixa na mídia, rixa nos obreiros, rixa no louvor, rixa aquelas picuinhas, aquelas, sabe? Aquele processo de desonra. Deixa eu te falar uma coisa, eu vou falar uma coisa aqui que vai doer em alguns, mas é para doer mesmo, não é nem para doer, é para matar. Minha esposa sabe quem é o cara, alguns também. O cara que me ganhou para Jesus, que falou realmente Jesus para mim, que me apresentou na época a comunidade, hoje não é um cristão, mas é um cara que eu procurei honrar a vida inteira. E onde eu chegava, dizia para ele, para todo mundo, esse aqui é o meu pai espiritual. Foi o cara que me apresentou para Jesus. Um cara, meu irmão, longe de ser o que alguns são para vocês. Mas eu olho a forma com que vocês tratam alguns pais espirituais aqui, me dá vergonha. Me dá vergonha. Como é que você trata a sua liderança, seus pastores? Como é que você trata seus líderes de célula? Como é que você trata aquelas pessoas que te apresentaram Cristo? Isso não é especificamente para um, dois, não. Eu sei que tem muita gente aqui que precisa aprender a repreender o espírito de fofoca, de disse-me-disse, de confusão. Nós precisamos aprender a honrar as pessoas. Precisamos ter uma disciplina em Cristo de amar, de servir. Ela deixou o seu cântaro. Agora, ela deixa o cântaro para quê, gente? Vamos lá, 28. Deixando seu cântaro, a mulher, e disse a quem? Uau! Fala assim para o seu irmão, o que é que você está fazendo da sua vida? Você tem revelação da palavra. Você não pode ter vergonha de falar de Jesus para as pessoas. Quando você tem um encontro genuíno com Jesus, a ideia é apresentar Ele e não você. Apresente Jesus para as pessoas. Fala assim para o seu irmão, não é você que convence nem converte, mas é sua obrigação apresentar Jesus para as pessoas. Eu amo Atos 10, vocês sabem disso. O anjo vem para Cornélio. O anjo podia dar uma aula de quem foi Jesus. Podia ou não podia? Podia. Mas o anjo aparece para Cornélio. Já disse aqui, eu tenho uma inveja santa de Cornélio. Meu Deus.
Ah, como eu quero que o anjo vá lá também, não para adorar, lógico, mas para saber que esse filho espiritual está bem alinhado. Mas o cara é visitado. E o anjo diz: olhe, levante-se e vá mandar chamar Simão Pedro, que está na casa de Simão Curtidor. E ele lhe dirá algumas palavras. Olha para o irmão e fala assim: não é obrigação dos anjos falar de Jesus, é sua obrigação manifestar Cristo para as pessoas. Eu não sei se o pastor Massal vai ministrar ainda hoje, mas com certeza ele estava falando sobre isso. E ele falando ali sobre a cruz, eu falei: bota fogo mesmo, bota pocando. A questão é essa, que nós não queremos manifestar Cristo para as pessoas. Nós queremos ter o nosso jeito, a nossa forma, a nossa maneira. Essa mulher deixa cântaro, deixa tudo. Para com isso. Você sabia que alguns de vocês não romperam porque são ainda muito orgulhosos? Demais. Eu conheço cada um de vocês. Não tanto os novos, mas os mais antigos eu conheço bem. Enquanto você viver nesse padrão de orgulho, achando que é alguma coisa, você não vai muito longe. Pelo amor de Deus, morre para suas vontades, criatura. Pelo amor de Jesus Cristo. Morre. Você está sendo impedido por demônios de apresentar Cristo para as pessoas. Você tem que ser frutífero. Seja frutífero. Manifeste para a sua família. Manifeste para os seus amigos de trabalho. Não pare. Mas isso só pode ser feito quando você tem no coração a certeza de quem Jesus é. Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Uau! Então saíram da cidade e foram até onde ele estava. Fala assim para o seu irmão: a sua obrigação e a minha é levar as pessoas até Jesus. Não se acanhe, leve, fale, não meça. Olha, você tem que sair desse padrão. Seu padrão agora é outro. Quanto você não deixar esse cântaro, você não de você for uma pessoa, sabe, que não aprende a ouvir, obedecer os ensinamentos de gente que vai te dizer. Tem gente que acha que o status é servir aqui na igreja. Não é. Você não vai me impressionar servindo. Você vai me impressionar e impressionar acima de tudo a Deus, servindo o outro com seu amor, com palavras de amor, sendo misericordioso, entrando nesses princípios que nós ouvimos ainda agora. Você sabe que eu não trago todo mundo para cá. Recentemente, a pastora Iris estava, a gente estava fazendo uma ponte com um camarada que eu respeito muito, respeito demais. Mas quando me foi exigir, e o cara, olha só, que um amigão nosso, só diga que sou eu, e eu falei e tal. Mas quando chegou uma lista de exigências, pastor Massal, uma lista. Hotel, valor de oferta, quarto separado e não sei o que, comida, meu irmão. Eu falei, não, estou recebendo uma estrela. Uau! Uma estrela gospel. Eu respeito o cara. Quem sou eu para julgá-lo? Mas eu falei, não, vamos trazer um mais simplesinho. Passou-se um tempo, a pessoa me ligou. Se aí tá tudo certo, primeiro porque eu dei uma data, veio com outra. Falei, não, tá tudo certo não. A gente cancelou. Vocês demoraram demais para dar retorno. Não, mas para nós estava, não está nada certo. Agradeço, fico com outra oportunidade. Deus abençoe vocês. Não trago. Só tem palhaço porque tem plateia. Não estou dizendo que o cara nesse nível, não. Respeito ele. Minha esposa conhece, a gente conhece bem. Mas tem coisas que é inadmissível. Eu não vou. Não vou, não vou, não quero. Sabe? Eu sei que a gente tem que honrar com oferta, com dízimo. Né? Pastor Massal é um cara de uma humildade. Fui pegá-lo. Pastorzão, você vai ficar lá em casa, quer ficar no hotel? Pastor, eu quero ficar com vocês, eu amo. Falei, não, hoje a igreja tem condição de te honrar. Não, cara, eu quero ficar na sua casa, eu amo ficar na sua casa. E sei que ele ama. Sei que ele ama. Falei, não, mas a gente vai te honrar.
Aí a Thaís, que é uma benção, conseguiu algo extraordinário, né, para um padrão daquele. Eu falei, pastor, nós queremos te honrar. Porque eu sei o quanto ele também já se gastou. Isso não quer dizer que ele vá. Se puder honrar, vamos honrar. A unção que você honra é a unção que você vai receber, amém? Nossos pastores estiveram aqui ano passado na conferência da família. Pergunta a minha mulher. Primeiro, cansado, não dormiram. Entraram no carro. Meu querido, a gente vai ficar na casa de vocês? Eu olhei, foi pastora, não. Mas não tem problema nenhum, eu queria ter um tempo. Falei, pastora, lembra quando a senhora veio que a senhora não quis ficar? Eu disse que quando o pastor Paulo viesse, a senhora iria ficar no hotel? Eu lembro. Tá bom, mas é porque você quer. Cara, que coração. Que coração. Pastores que viajam o mundo. Quem segue eles no Instagram? Você viu, né? Viajam o mundo inteiro. Aí eu digo direto a esses pastores aqui. Hoje vocês têm um PR na frente do nome, mas se eu sentir o cheiro de que tá, sabe? Se eu sentir o cheiro de que não tá sendo honroso, humilde, sai na hora. Na hora. Na hora. Não tem conversa não, filho. Pastor aqui tem que ser servo. Eu gosto de servir. As meninas ficam brincando comigo quando termina aqui, muitas vezes, o jantar. Eu vou lá para a pia lavar os pratos. Pastor, não, eu gosto, deixa eu lavar prato. Cara, procure servir. Tem gente que não, pelo amor de Deus. Seja servo. Servo de todos. Procure servir. Eu sempre estou servindo as pessoas. Sempre. É porque agora está mais corrido, né? Pra gente, muita coisa. Mas essa semana foi uma galera lá para casa, tá tudo lá. Tudo empapadinho de carne. Saíram de lá quase meia-noite. Eu quase que enxoto, mando embora. Vai embora. Eu preciso dormir, que amanhã tem conferência. A gente tem prazer em servir os irmãos. Quantos de vocês tem prazer em cozinhar, em servir, em honrar? Fica em pé. Os jovens que ficaram aqui na pandemia, que foram lá em casa comer hambúrguer ou pizza, os jovens, só os jovens, fiquem em pé. Vai ficando em pé. Os que estavam na época. Olha aí. A gente não podia ter culto, pastor Massal. Aí uma vez eu fiz 60 hambúrgueres, lembram? Eu fiquei da manhã até meia-noite e meia fazendo hambúrguer para essa galera, né? O Matos bateu o recorde, que era um hambúrguer de 200 gramas com pão gigante, que se você come um, você morre. O cara comeu 3. Eu comecei a repreender o espírito que estava na vida, tô brincando. O cara comeu 3. Teve uma irmã, porque eu não vou dizer o nome, que aí já seria complicado. A criatura comeu 2, eu não mal comi um. Eu falei, vou orar, filha, para Deus te dar um homem bem rico, para te sustentar, porque tu vai quebrar o cara. Pizza, né? Cadê o Thierry? Eu chamo ele de Tia Acerte, não é Thierry. Você fala Thierry, não, Tia Acerte. Tia Acerte. Levei para lá, ensinei para fazer pizza. Hoje faz uma pizza, que já comeu a pizza que o Thierry faz. Aí, ó, maioria. Aprendeu a fazer pizza. Ficou melhor que a minha, cara. Ficou. Senta. Meu irmão, se nós formos uma igreja serva, o diabo não tem como nem chegar perto de você. Porque ele odeia isso. Ele odeia isso. Ele odeia. Ele tem ódio disso. Seja servo. Pastor Marcel falou uma coisa aqui que me quebrou, velho. E olha que eu já estou rodadinho também, não estou como ele. Né? Falei, caramba, é verdade, velho. Dei um soco assim no olho direito, no olho esquerdo. Teve um camarada que ainda agora mandou uma mensagem para mim. Não está mais entre a gente, mas vai voltar. Aí ele mandou uma mensagem, estava lendo com os pastores no carro. Me ajuda, pastor. Que palavra é aquela? Eu estou me sentindo um verme. Eu digo, é assim mesmo que você tem que se sentir. A palavra foi pregada ontem no Homens de Caráter, né? Mas é assim que temos que nos sentir um verme. Não é só ele não, eu também quero me sentir um verme. Eu quero ser melhor, eu quero me tornar um homem melhor. Eu quero não esconder minhas vilânias.
Quando você sentir, meu irmão, que o pecado está começando a te dar rasteira, abre esse bocão e seja verdadeiro, amém? Não esconda. Não esconda. O cara disse, a palavra que o pastor Massal pregou ontem, pastor, acabou comigo, eu digo só com você. Ontem estava bem ruim, né? Você viu que eu estava ali dormindo, estava frio demais, a cabeça estava. Eu lutando ali contra o sono, o corpo estava muito febril já. Mas segurei a onda até o final. E depois eu vou ouvir melhor, é lógico. Irmãos, isso é o evangelho. Alguns conhecem o Francis Chan. Deixa eu te falar uma coisa, se você não conhece, começa a seguir esse cara. Começa a ouvir as palavras dele. Que homem topado também. Que homem de Deus. Amém?